Ao vivo, Cajuru ao vivo, são 6 horas e 43 minutos da tarde. 6h43, Goiânia, Goiás, sede oficial das redes sociais do Cajuru, comandadas pela minha fanpage, a página facebook.com/docajuru. Com mais de 16 milhões de pessoas alcançadas em apenas 16 dias. E também os milhares de acessos na tvcajuru.com. E os meus mais de 200 mil seguidores no Twitter, @RealCajuru. Você é meu patrão, é meu único censor, e você está assistindo ao vivo a estreia do programa Sem Segredos, que a partir deste ano de 2016, hoje é quarta-feira, 27 de janeiro, toda entrevista será ao vivo. Não fazemos entrevista gravada para não ter corte, para não ter edição, é ao vivo. Essa luz está toda hora falhando, impressionante, né? Toda hora essa luzinha aqui está falhando. A gente está começando, a gente não tem nenhuma vergonha, a gente vai direto, a gente é transparente. É uma forma amadora de trabalhar ainda, mas a gente tem recursos profissionais. Nossos equipamentos são os mesmos da Globo News, né? Compramos em parcelas, em 10 parcelas, né? Não tem, é só ir lá na Saraiva e ver, compramos em 10 parcelas. Não há amadorismo na história. É a máquina que dá defeito e a máquina não responde, ela não fala. Então, né? Isso acontece com as melhores famílias do Alentejo. Nós temos uma máquina aqui também que não responde, né? Não responde, né? A máquina chamada Perilo, né? Deputado estadual Major Araújo, a voz diferenciada da Assembleia, a Rosângela Gontijo Bordoni, pergunta aqui para o deputado o seguinte: com tantas denúncias contra este governador de Goiás, por que ele ainda não foi preso? Por que não aconteceu nada com ele? Major Araújo, o senhor consegue responder isso a Rosângela? Eu vou dar duas respostas para ela. A primeira, curtinha. A primeira essa é a nossa última parte da entrevista, é a sétima e última parte. Nós até, talvez ela pegou a nossa... Pela metade. O nosso programa aqui pela metade, mas no início nós falamos que o governador ele goza de uma prerrogativa constitucional em relação à Constituição Estadual, que lhe garante a homologação da Assembleia nos processos que ele sofreu, o pedido do STJ, né, para que seja, para que o processo de andamento lá. Para que ele tenha andamento, é necessário que haja autorização da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, e ele hoje lá tem 30 dos 41 deputados. A segunda coisa é simples: o Sérgio Moro, ele trabalha na Justiça Federal lá em Curitiba, ele não trabalha em Goiás. Eu acho que se fosse em Goiás, ele já estaria preso. Marconi? Sim. Repercutiu muito aqui. Nós estamos precisando de um juiz igual o Sérgio Moro, só isso. Isso é verdade. Ai, como seria bom ter um juiz desse aqui, que é difícil. Aqui tem juiz até com o nome de Ricardo Teixeira. Eu pensei que era o Ricardo Teixeira do futebol. O Ricardo Teixeira está morando em Goiás. Repercutiu muito aqui, deputado Major Araújo, a sua coragem, pelo que o senhor falou aqui na parte 6 da entrevista. Na parte penúltima, essa é a última. O senhor falou que o Marconi Perillo tem a maior fortuna de Goiás. Fortuna de Goiás, ele é detentor, é dele. Com certeza. Com certeza. Com certeza. São 4 governos, né? 4 governos. E senador, 4 bastante anos, né? Rentáveis para ele, todos os 4. Todos os 4. Todos os 4. Eu tenho uma pergunta para fazer para ele, mais uma pergunta para fazer para ele. Por favor. Porque o aeroporto de cargas de Anápolis foi concluído em outubro agora de 2015, e a pista, orçada em 140 milhões, ela foi concluída em outubro, custando 226 milhões. Que isso? E hoje, dia 27, houve a licitação de mais 61 milhões para outras obras, mas nenhuma delas fala em armazéns para colocar as cargas do terminal de cargas. Caraca. Você está entendendo? Então, a pista de pouso e decolagem custar de 140 milhões, que já é caro, passar para 226 milhões em 2 anos... Meu Deus. Complicado. Eu queria que ele explicasse isso. A nova sede do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que começou com 3 milhões. A definição foi 3 milhões. E atenção, a construtora da obra do Tribunal de Contas do Estado de Goiás é a construtora Rassi. É do Fued Rassi. Construtora Rassi. Onde o senhor Alberto Rassi é sócio dele em negócios particulares. A gente já falou aqui, a área de 1 milhão e 49
1.000 metros quadrados em Pirinópolis, que era um hotel cassino lá. Aliás, ele poderia nos convidar para bater uma bolinha de tênis da quadra de tênis do novo Tribunal de Contas, né? Lá vai ter quadra de tênis. Jaime Rincon. Viu? Então... Jaime Rincon é o coração desse governo, Marconi Perillo, é o braço direito dele, né? Ele o queria até como candidato a prefeito, aí desistiu. Hoje pensa em VEC porque o Rincon não aguentaria uma denúncia, né? O Rincon, vocês sabem, pasmem, vocês aí de casa, do outro lado do computador, o Jaime Rincon, que é o coração, braço direito, sócio dele, enfim, todo mundo sabe, ninguém, né? Tipo PC Farias, Fernando Collor, tipo Sérgio Mota, do Fernando Henrique Cardoso, tipo José Dirceu do Lula, né? Esse Jaime Rincon, ele dirigiu 3 empresas, ele foi dono de 3 empresas em Goiânia, sabia disso? Ele quebrou as 3, a falência dele foi decretada. Ou seja, o Marconi colocou para tomar conta do maior orçamento de Goiás, o maior orçamento de Goiás é o da AGETOP, a Associação Goiana de Transportes e Obras Públicas. Ela está com um rombo financeiro, Bordoni, de quase 700 milhões. Quase 700 milhões. Provem que eu estou mentindo. 700 milhões. Esse Jaime Rincon, meu Deus do céu, ele simplesmente teve a falência decretada e o governador o colocou. Ele saiu da iniciativa privada, virou o chefe financeiro da campanha do Marconi em 2010 e virou o homem responsável por esse maior orçamento, que é o orçamento da AGETOP. E asfalto. Asfalto que está para inaugurar em Goiás, virou asfalto São Rizal. Asfalto São Rizal. Você vai lá, está tudo derretido, está tudo... virou cratera. Né? Asfalto, houve uma morte agora há pouco tempo aqui, que a família, inclusive, do falecido, culpa o governador, por causa do estado das nossas estradas. E o governo mente na propaganda que é o maior investimento, que em estradas, que nunca se investiu tanto em estrada. Ah, por favor, me ajuda aí, né? Me ajuda aí. Não? Exatamente. E, inclusive, Cajuru, eu quando vinha para cá, estava vindo para cá, atendi um telefone, quero até mandar um abraço para ele, o Paulo. Ele falou que é da região de Itaberaí, Itaúsu, e ele falou o seguinte, sobre o estado das rodovias. Ele me falou justamente o que você está falando. Major, tem pessoas morrendo nessas estradas todos os dias. Pega a BR-080 para São Francisco. Precariedade da rodovia. E rodovia que foi construída recentemente. Eu tenho um exemplo de uma rodovia que já acabou. É a rodovia que liga Serranópolis a Chapadão. Que foi asfalto novo, que lá era chão, foi asfaltado, por onde lá passa lá, talvez a maioria dos grãos que são produzidos aqui no nosso estado, né? Todo mundo sabe da vocação daquela região, e o asfalto foi feito, e o próprio trabalhador lá da empreiteira estava construindo, falou para mim na minha campanha que aquele asfalto estava sendo feito para durar 1 ano. Então já o asfalto já acabou. Já acabou, lá já está da mesma forma. Deputado, a gente está chegando ao final dessa primeira entrevista ao vivo, prazerosa para todos nós. E como convidado especial, o jornalista Luiz Carlos Bordoni, pelo conhecimento dele, o Bordoni voltou para Goiânia em 1974, chegou aqui em 69, voltou em 74. Olha o tempo que o Bordoni tem de Goiás. Aqui ele fez parte do histórico Diário da Manhã daquela época de ouro, porque hoje o Diário da Manhã, pelo amor de Deus, né? Mas naquela época do Diário da Manhã com Washington Novaes, né? Com Aloysio Biondi, né? Marco Antônio, lembra? Uma fase, né, de ouro do jornal. Que naquela época existia jornalismo investigativo, nunca mais Goiás teve jornalismo investigativo, não se pratica jornalismo investigativo em Goiás, não há denúncia em Goiás, nenhum jornal, é impressionante, é triste ver o estado da nossa imprensa. Então, nesse finalzinho de entrevista, por favor, deputado, em poucas palavras, o que o senhor pode falar da CELG, que é outro motivo de revolta dos goianos? A CELG, que o governo de Goiás só tem 48%. A CELG é um exemplo típico do mau caratismo de quem governa o estado de Goiás hoje. As pessoas todos sabem que é conveniente para um governo desonesto ele precarizar uma empresa para torná-la inviável, para ter argumentos para vendê-la. O que eu acho que aconteceu com a CELG foi isso. Todo mundo sabe disso. Foi uma quebradeira intencional, né? Foi proposital para que ela ficasse inviabilizada e tivesse argumentos para vender a CELG.
está sendo vendida. Dizem que Aloysio Mercadante está envolvido nisso, Edson Lobão. Isso eu fiz pronunciamentos na Assembleia, ninguém precisa me dizer isso. Eu sei muito bem dizer. Aloysio Mercadante veio aqui e falou que o governador Perillo está ensinando para ele né, a administração. Eu falei, muito bom. Depois de uma conversa a portas fechadas, veio cheio de elogios para o governador. Eu sei muito bem o que rolou por lá. E eu sei muito bem quem é Aloysio Mercadante. Isso não vale nada. Um grande acordo para vender a CELG. É um malandro a empresa já pré-determinada, a empresa que vai comprar. Tudo. E com o valor da propina também já definida. Claro. Infelizmente, Bilhão, os goianos estão prestes a perder o seu maior patrimônio num grande esquema de corrupção e que vai beneficiar principalmente essas pessoas que nós citamos aqui. Mas não temos justiça. Para definir em poucas palavras, seria isso. A definição sua foi brilhante. Tem que nascer um goiano Sérgio Moro, pelo amor de Deus. Ô Bordoni, com todo o seu tempo de jornalista, você compararia o Marconi Perillo a quem na história política deste país? De repente você pode sair do país também, lembrar de Hitler, lembrar de Mussolini, lembrar de... Não, você coloca soma, né? Soma, porque a questão da postura fascista, né? Fascista. Tá evidente o modo de lidar. Sim. Os exemplos atuais aí, de tirar estudante da pancada das escolas, essa coisa toda tal, usando de subterfúgios, porque quem governa de cara limpa não tem medo do povo. Não, claro que não. Vai onde o povo está, como dizia Se quer desocupar as escolas, que a polícia vai lá e desocupe as escolas tentando tirar pelo diálogo. Se não houver o diálogo, que se recorra aos meios autorizados pela justiça para poder fazer o limpa lá dentro. Certo? Agora, quando você usa de austeridade, do cabo do chicote para você querer se impor, esse não é líder. O líder não se impõe na pancada. Claro. O líder se impõe pela personalidade, pelo caráter. Claro. O líder impõe pelo caráter, pela formação dele, como um igual que sabe onde entender as coisas, com quem conversar, como resolver. Não um déspota. Exatamente. Agora, comparar ele a quem? Ao que ele disse, né, no Rio de Janeiro, durante a Eco 92. Eu sou o primo do Collor. Né? Então, o senhor é a cópia fiel do tal cidadão Fernando Afonso Collor de Mello. Com aquela prepotência. Exatamente. Só que precisam se estudar um pouquinho mais, né? Precisam ler um pouquinho mais. A soberba precede a ruína, né? É verdade. E lembrando um fato, aqui acrescentando, lembremos-nos e lembremos ao Senhor que nós sabemos toda a história de Goiás, inclusive o que aconteceu na Eco 92. Só isso. A luz aqui, se você estiver aí reclamando da nossa iluminação, desculpe, mas houve uma queda de energia. Como eu disse, Goiânia está tendo queda de energia toda hora. Deputado Major Araújo, antes de pedir ao senhor, no encerramento da entrevista, porque a gente só criticou aqui, e quem está do outro lado fala, então dê uma solução. Eu gostaria que o senhor falasse qual é a solução para a segurança pública de Goiás. Essa vai ser a minha última pergunta ao senhor e ao Luiz Carlos Bordoni como jornalista. Mas antes, por fineza, em poucas palavras, o que o senhor pode falar sobre as OSs, que é outro caso também de revoltar, de indignar? As OSs, elas vendem uma imagem de que, né, uma fachada boa, mas as OS que hoje gerenciam aí a saúde pública do nosso estado, por exemplo, nós temos várias denúncias de que falta equipamentos e materiais básicos para rotina dos hospitais, como luvas, remédios, como antibiótico, para aquele tratamento de urgência mesmo. Então falta o básico ali. Se falta o básico, imagine só aqueles produtos mais, né, que são mais onerosos. Enfim, o certo é o seguinte: você passa a imagem, hoje a casca, a aparência do Hugo, por exemplo, é uma aparência muito boa, a aparência melhorou. Eu tive conversando com um promotor, levando uma denúncia sobre as OS, denúncias graves que nós levamos com documentos, com uma série de questões, e ele falou para mim, é evidente que melhorou, mas eu levei
pessoas que estavam trabalhando justamente na OAS. Pessoas que são da área e que pôde repassar para o promotor a verdadeira realidade. Aí ele falou, é bom conversar com quem tem. Quando eu fui na visita lá, eu podia ter pensado nisso, em levar alguém que entenda. Ela falou, olha, o material que está sendo utilizado lá é o material X. Quando estava no estado era o material Y, que é infinitamente superior. Então, assim, essa aparência, cidadão, é ótima. Mas o funcionamento ali, o espírito é só um. É comprar o mais barato, gastar o menos possível, porque a OAS também tem que repassar uma parte desse dinheiro para quem as contratou. Perfeito. É um esquema. Na verdade, é um esquema. Eu não entendo. A gente está falando aqui de OAS na educação. Por que a sociedade se manifesta contra algo Claro. que seria melhor para ela, Sim. como o governo propaga? E a sociedade não quer esse benefício, o governo quer empurrar a goela abaixo. O que explica isso? Se não o interesse pessoal do próprio governador, né, nesse esquemão. Sim, claro. O que explica, por exemplo, que 28 organizações sociais se credenciaram, se inscreveram para concorrer no processo, mas uma só foi considerada habilitada para concorrer, e essa uma é justamente alguém ligado ao próprio governador, todo mundo aqui conhece. Sabe. Então, enfim, que não é da área da educação, trabalha em outra área, é dono de uma editora, enfim, não tem nada a ver com a educação. Então, qual que é o nome dele mesmo? Eu me esqueci o nome dele, mas é bastante conhecido aqui no meio. Se você abrir o Diário da Manhã, semanalmente, você vai ver ele lá escrevendo ele é colunista? Não é colunista, ele escreve semanalmente um artigo elogiando o governo. Você então, conhece, assim, enfim. Cajuru. Não sei quem. Isso já está tudo, né? Isso aí, ninguém é bobo, falou pra gente. Mas a gente já percebeu, a secretária fala que 28, olha, o Faleiros fala em 17, já são 17, já são 28, é um sucesso. Mas uma só foi considerada habilitada e essa uma é justamente de pessoa próxima ao governador. Esse é o esquema das OAS. É isso que representa as OAS no nosso estado. Então, a luta desses estudantes é tão heróica que nem talvez não seja a primeira pretensão deles em lutar, em resistir à implantação das OAS, mas a luta deles principalmente é contra a corrupção no nosso estado, contra a corrupção. Parabéns a essa juventude está nos orgulhando. Luiz Carlos Bordoni, em poucos minutos, por fineza, porque estamos no final da entrevista, combinamos de ficar entre 5 e 7 da noite, nesse horário de pico da internet, e essa entrevista vai ficar à sua disposição. São 7 partes dessa entrevista, cada uma em torno de 10, 12 minutos, para você ver e para você saber tudo, porque eu acho que é uma entrevista, acima de tudo, esclarecedora. É a primeira entrevista de um político aqui em Goiás, mostrando tudo para você. Nem deputado federal, nem senador, ninguém de Goiás fala o que o Major Araújo, deputado estadual, fala, com propriedade, com embasamento e principalmente com coragem. Ninguém, essa é a verdade. Nem meu amigo Ronaldo Caiado, que eu esperava mais posição dele em relação ao governo Marconi Perillo, eu não vejo isso. Quer dizer, então, essa é a realidade. O político que a gente tinha que entrevistar realmente está aqui. Ele, em todas as esferas. Seja Senado, seja Câmara Federal, Assembleia, Câmara de Vereadores, um lixo, a maioria desses vereadores, pelo amor de Deus. Agora vamos voltar a trabalhar recebendo carro novo, meu Deus do céu. Carro 0 quilômetro. Vereador de Goiânia precisa de carro? Isso é um absurdo, isso é revoltante. Você está brincando comigo? Eu sou pré-candidato a vereador. Você acha que eu vou fazer uma coisa dessa? Eu dispenso o carro na hora. Esse monte de cargo, devolvo o carro. Que é isso, pelo amor de Deus? Essa Câmara Federal, essa Câmara de Vereadores de Goiânia também, vou te falar, viu? Que lixo. E prefeito Paulo Garcia, o senhor está manchando a sua história como prefeito. Ô Bordoni, sabe quem que é o secretário de Planejamento da Prefeitura de Goiânia, Bordoni? Fala. Juruna. Aqui o pessoal rindo. Juruna, lembra dele? Não. Aquele que começou como advogado, que processava você e eu. Advogado do Marconi, ficou rico. Juruna, gente. Como é que pode o Juruna ser secretário de Planejamento de Goiânia, Paulo Garcia? Você é um fanfarrão, Paulo Garcia. Pelo amor de Deus, velho. Bordoni, em poucos minutos, por fineza, desculpe aqui o meu desabafo.
Qual a solução para a segurança pública de Goiás? É a última pergunta para vocês dois, por fineza. Ter um governo interessado em segurança pública em Goiás. Então tem que mudar o governo. Ou ele muda a prática dele, ou então ele devia ter pedido para sair. Eu defendo a renúncia do governador, pela incompetência dele, pela falta de responsabilidade com a sociedade de Goiás, no que toca à segurança pública, à saúde e à educação, ao transporte e a outras coisas mais. Sim. Então, nós não temos polícia, nós não temos nem a civil e nem a militar dentro dos moldes que são necessários para fazer um bom policiamento, tanto na área de judiciária, que é a Polícia Civil, quanto na área da repressão, que é a Polícia Militar, que fica vigilante 24 horas por dia, espantando os bandidos, para que você possa dormir em paz. Nós precisamos ter uma política de segurança que nós não temos. Então, não há compromisso público por parte deste governador com a sociedade de Goiás no que toca a essa questão, principalmente da segurança pública. Bela definição, sem dúvida alguma. E a sua definição, nosso entrevistado especial e exclusivo, o deputado estadual Major Araújo. A solução para a segurança pública de Goiás, para ninguém dizer que a gente só ficou aqui criticando. Mas eu sempre digo, Cajuru, que as sugestões que eu tenho, eu faço da Assembleia. Sim. Por exemplo... O problema é que o povo não tem conhecimento. Nós falamos aqui que nós não temos mapeamento aqui das estradas vicinais, das pistas de pouso na área rural, enfim, que são questões da segurança pública. Eu sugeri ao governo, através de projeto de lei, a criação do batalhão rural. Esse batalhão rural faria esse mapeamento da área rural que nós não temos. E coletaria os dados referentes às ocorrências acontecidas nessa região do estado que está abandonada. Nós não temos estatística dessa área. Enfim... E ajudaria a prevenir crimes como esse que aconteceu em São Miguel. Pelo menos criaria o ambiente favorável para se montar uma operação nesse fato. Nós precisamos, nós temos escassez de efetivo, precisamos preencher o efetivo, mas enquanto não se preenche, dá para fazer alguma coisa. Nós precisamos distribuir o efetivo tecnicamente e não politicamente, como é distribuído hoje. O efetivo é distribuído de forma muito desproporcional. Sim. Onde é que é contemplado? Onde tem prefeitos da base do governo, onde tem estrelas do governo. Esses viraram uma ilha de segurança e o resto do estado, ali próximo, ali, às vezes, um município bem próximo ali, sofrendo todos os problemas de segurança pública, de violência. Enfim, nós precisamos de criar políticas favoráveis à segurança pública. Precisamos de um setor de inteligência competente, que trabalhe justamente voltado para as operações, especialmente para a prevenção. A inteligência tem que trabalhar para a prevenção. Ela estuda o caso, antes que o caso ocorra, não é depois não. Como o secretário e o comandante-geral da PM, que declarou que logo que ocorreu o fato lá em São Miguel, eles enviaram para lá os agentes de inteligência. Ora, agente de inteligência não tem nada para fazer lá nesse momento. Eles teriam que fazer previamente. Eles teriam que descobrir de que forma os bandidos agem para tentar prever o crime, prevenir, evitar que ele ocorresse. Esse é o papel fundamental da inteligência. 6 assaltos antes do deputado. O que a inteligência faz, Bordoni? Pois é. Vai lá, acompanha lá uma quadrilha de traficantes, fica 6, 8, 10 meses, quanto tempo for preciso, levantando todos os dados para ir lá e prender antes que mal maior aconteça. É isso o trabalho de inteligência. Então, assim, sinceramente, o estado de Goiás aqui, nós precisamos de várias coisas, mas em linhas gerais, é o que o Bordoni falou, nós precisamos de um governo comprometido com a segurança pública. E por falar em governo, para terminar a nossa entrevista, e lhe agradecer muito, porque foi para mim, nesse ano todo que eu voltei a viver em Goiás, depois da minha candidatura a deputado federal, e continuei morando aqui prazerosamente, onde vivi 15 anos com as feras do Cajuru, com a Rádio K construída, que foi um sonho, que Bordoni é um dos principais responsáveis pela fundação dela. Foi muito importante o que o senhor colocou, que está na boca do povo, né?
A luz aqui, geral, está acabando agora, né? Então vamos encerrar a entrevista. Mas só rapidamente, tá no escuro, mas está vendo a cara do deputado aqui, não está? O deputado está sendo mostrado. Deputado Major Araújo, é motivo de conversa em bar, em restaurante, em aeroporto, em qualquer lugar. Vamos voltar aqui àquela frase do senhor que eu assino embaixo. Na sua opinião, se Goiás tivesse um juiz Sérgio Moro, o Marconi Perillo estaria na cadeia? Estaria na cadeia, com certeza. Com certeza. Nós temos elementos para isso. Né? O Bordoni aqui citou, na Operação Monte Carlo, revelou lá quantas escutas entre ele, Cachoeira, Vladimir Garcês, enfim. Vladimir Garcês, esse assistente de ladrão. Tantas evidências, tantas pessoas próximas ao governador envolvidas que hoje continuam no governo dele, aqueles que não estavam, que foram retirados, voltaram, enfim. Com certeza ele estaria preso. Deputado Araújo, muitíssimo obrigado. Perfeito. Eu agradeço. Continue com essa sua coragem que dá a gente prazer e dá a gente a certeza de continuar esse jornalismo investigativo, que é meu sonho. Eu vou ficar assim a vida inteira. Se eu chegar na política, eu não vou continuar o meu jornalismo, não vou abrir mão nunca, eu vou morrer assim. Aprendi isso desde menino com o Luiz Carlos Bordoni. E a gente, Bordoni, também quer te agradecer. Obrigado. Desejar saúde sempre para nós dois. É isso? A gente só precisa disso, saúde. Só é isso para o deputado, para a sua família, para todos vocês, com Deus, com saúde. Muitíssimo obrigado. Vamos chegar aí a 20 milhões de pessoas alcançadas em um mês com as nossas redes sociais. Só a página do Facebook, a fanpage facebook.com/Ducajuru. Não tenho palavra para agradecer a vocês. Só dizer que você é meu patrão, você é meu censor. Bordoni, sua última palavra, o seu boa noite. Deputado, um abraço, prazer revê-lo, sucesso. Deus o abençoe, vai em frente, a luta continua. E um abraço carinhoso a você que esteve conosco até agora. Muito obrigado. São 7h10 da noite. Foram 2 horas e 10 minutos, conforme eu prometi para vocês. À vontade, para uma entrevista realmente bombástica, uma entrevista realmente para mostrar, para limpar, mostrar quem é Goiás no que se refere ao governo desse estado. Até próximo vídeo, exclusivo, aqui nas redes sociais do Cajuru, comandadas pela tvcajuru.com e pela fanpage nossa página facebook.com/Ducajuru. Uma excelente noite de quarta-feira, 27 de janeiro de 2016. Foi essa a estreia ao vivo do programa Sem Segredos. E logo, logo, o segundo convidado, você saberá quem.